Fala galera, tudo bom? Meu nome é Eliel. A gente voltar a gravar vídeo sobre a história do Brasil, tá? Para o concurso da carreira diplomática, CACD. Hoje a gente vai falar sobre sistemas eleitorais. É importante porque já cai a questão inteira na terceira fase, só perguntando como funcionava o sistema eleitoral no segundo reinado. Então, assim, é importante você ter pelo menos a noção de como aconteceu desde as primeiras reformas eleitorais. Eu não vou tratar nada de específico de direito eleitoral, tá? É só a história do Brasil sob a perspectiva dos sistemas eleitorais, tá? Então vamos lá. Como funcionava o sistema eleitoral na Constituição lá do primeiro reinado? Como estava na Constituição Federal? Primeiro a gente teria que saber que esses direitos políticos estavam dentro da faceta da segunda geração dos direitos, tá? Quem estuda direito constitucional, a gente sabe que tem primeira geração, segunda geração e terceira geração. Os direitos políticos estavam dentro da segunda geração dos direitos, tá? As eleições, no entanto, eram restritas. Havia o voto censitário, havia uma restrição de renda, a mulher, por exemplo, não podia votar, não tinha um órgão fiscalizador, não tinha uma justiça eleitoral, tá? Na parte do alistamento ali era onde se cortavam muitas pessoas. Então, assim, como é que funcionava as eleições propriamente dito? As eleições eram indiretas, ou seja, a pessoa vota para eleger os eleitores, tá? Esses eleitores são os votantes, tá? Esses votantes, esses eleitores votam nos políticos, tudo bem? Então, por exemplo, na Constituição do Primeiro Reinado, para ser esses eleitores, eleitores primários, paroquiais, eles tinham que ter uma renda mínima de 10 mil, 100 mil réis anuais, tá? Isso teve uma pequena falha porque havia inflação e esse dinheiro ficava corroído, tá? Esses eleitores votavam nos políticos, tá? Dentro do colégio eleitoral, e a renda mínima era 200 mil réis, tá? Anuais. Os analfabetos, eles participavam, tá bom? Mas assim, quem pode se candidatar? Deputados, senadores. Os deputados, eles tinham que ter uma renda de acima de 400 mil réis, e tinham que ser católicos, tinha restrição de religião também. Já os senadores tinham que ter renda de 800 mil, católicos, alfabetizados e mais de 40 anos de idade, ou seja, tinha que ser uma pessoa bem experiente, tá bom? Fora isso, o voto era censitário, havia essa hierarquização das pessoas que podiam votar e das pessoas que não podiam votar, tá? Esses que podiam votar eram os cidadãos ativos, tá? Eles poderiam ser o quê? Votantes, eleitor ou elegíveis, tudo bem? Quem não podia votar era quem não tinha renda, ou seja, quem não era livre, mulheres, escravos e religiosos submetidos a voto de obediência. Como foi que ocorreu ali, a primeira reforma eleitoral? Foi apenas uma atualização do voto censitário, tá? Aconteceu em 1846. Aqueles 100 mil réis que eu falei para vocês, que era corroído pela inflação, precisava ser atualizado, tá? E para comprovar, teria que ter um processo burocrático, tudo bem? E eles colocaram a equivalência dele em prata, tá? E teve uma ampliação do eleitorado, isso por conta da inflação, tá? E a, antigamente diminuir eleitorado significaria eleições mais fiéis. A segunda reforma, ela já aconteceu bem entre 1855, tá? Que foi justamente a lei dos círculos, a criação dos distritos, tá? Distritos eleitorais. Foi dentro desse período, do período do Gabinete da Conciliação de 1853 e 1858, dentro da chefia do Carneiro Leão, tá? Moderados da direita e esquerda, tudo bem? O que que aconteceu? Nesse gabinete do Marquês do Paraná, quem era o presidente ali era o Honorário Hermeto Carneiro Leão, a conciliação não era de ideias, mas sim de homens, estadistas. E dentro dessa perspectiva, em 1855, houve a segunda reforma eleitoral, que foi justamente a reforma dos círculos, criação dos distritos. O que que ele queria? Ele queria aumentar a representação das minorias, tá bom? E como ele faria isso? Criando um voto no distrito.
ou seja, teria que ter um candidato daquele distrito. Mas ele também criou as incompatibilidades. Por exemplo, agentes públicos nos distritos, eles não poderiam se candidatar no seu distrito, tá? E cada círculo, ou seja, cada distrito elegeria um deputado. Isso criaria o que os historiadores chamaram de notabilidade de aldeia, tá? É tanto que o próprio filho do Carneiro de Leão não conseguiu se eleger. Tudo bem? E como é que foram as eleições subsequentes? Houve 67% de renovação, tá, no Poder Legislativo. O Marquês de Paraná morreu, a conciliação acabou, mas isso continuou por 2 anos. Tudo bem? Já em 1860, tá, dentro do retorno dos conservadores ortodoxos, dentro do gabinete do retorno dos conservadores ortodoxos, houve a segunda lei dos círculos. Basicamente, no lugar de ser um para cada círculo, seria 3 deputados. Mas ele também aumentou as incompatibilidades. Isso meio que desfavoreceu as notabilidades de aldeia, tá bom? O que aconteceu foi que aumentou a participação dos liberais lá no parlamento. Foi meio que um renascer liberal, tá bom? Isso já é a terceira reforma. A quarta reforma foi a lei dos terços, tudo bem? Essa lei dos terços foi aqui em 1875, dentro do gabinete de Caxias, tá? O sucessor do Rio Branco Pai. Ele aprovou o quê? A questão da criação do título de eleitor e 1/3 das cadeiras da Câmara deveriam ser para minorias. As incompatibilidades, aquelas lá das leis dos ciclos, foram ampliadas, tá? E antigamente era círculo, agora terços, né? A última reforma, meus queridos, foi a Lei Saraiva. Essa Lei Saraiva foi de 1881. Ela proíbe o voto dos analfabetos. Tá? Isso só veio a ser mudado em 1985. Gente, pasmem, mais de 100 anos depois. Tá? O voto teria que ser direto, a renda mínima aumentou 200 mil réis. Tá? Isso dificulta a comprovação de renda. E tinha mais de 1 milhão de eleitores, tá? Esse mais de 1 milhão de eleitores virou menos de 200 mil eleitores. Então deu uma diminuída bastante. Então vamos fazer uma cronologia bem rápida aqui para você. 46, a atualização. 55, lei dos círculos. 60, segunda lei dos círculos. 75, lei dos terços. E 81, lei Saraiva. Ficou claro? Eu espero que você tenha gostado. É só um videozinho bem rapidinho, só para a gente voltar a gravar o canal, tá? Espero que você tenha gostado. Nós nos vemos, Deus quiser, lá no Itamaraty. Um grande abraço.